Uma das coisas que me fascinou quando eu comecei a jogar RPG era a possibilidade de criar minhas próprias histórias, meus mundos, meus personagens, e minhas ideias iam se multiplicando na minha cabeça, doidinhas para serem colocadas para fora. Só que quando eu fui narrar meus primeiros jogos, eu percebi que trilhar um caminho que eu tinha imaginado para os meus jogadores seria bem difícil. As histórias não saíam bem como eu imaginava, os personagens faziam tudo diferente, seguiam caminhos que eu não tinha planejado, o que obviamente acabou me causando uma certa frustração. Só que com os anos de experiência, eu fui aprendendo que em uma campanha de RPG é necessário dividir a criação das histórias entre mestre e jogadores. E é justamente essa experiência que eu venho aqui hoje passar para você. Olá pessoal, o Tigro tá na área, trazendo para você acompanhar aqui no canal mais de 30 anos de experiência criando campanhas de RPG, e no vídeo de hoje nós vamos juntar tudo que a gente aprendeu de criação de cenas, histórias, vilões e aventuras para transformar o que seriam jogos individuais em campanhas profundas. É hora de arredondar com chave de ouro a nossa base de criações dentro da série Narrando como Mestre. Nos vídeos anteriores a gente aprendeu como criar cenas de combate, exploração, interação social e também como juntar tudo de maneira harmoniosa. A gente aprendeu quais são as melhores formas para criar os nossos vilões e apresentar eles de maneira eficiente para os jogadores, tornando as histórias mais interessantes. E se você perdeu algum desses vídeos, não deixa de procurar na playlist, vou deixar aqui embaixo em algum lugar da série Narrando como Mestre, para você poder se aprofundar em cada um desses assuntos. Vale muito a pena, você pode ter certeza. Mas o que seria uma campanha de RPG? Existe uma maneira de como organizá-la para que sempre seja interessante, envolvente e não deixe você ou os seus jogadores desmotivados? Eu acho que a gente pode definir uma campanha como uma série de arcos de histórias, e aí um arco de história seria uma série de aventuras. Se pensar no básico, é simples. Você vai ligando uma aventura na outra e construindo uma campanha. Só que eu acredito que alguns aspectos podem nos ajudar nessa construção para que os jogadores não tenham um sentimento meio vazio, para que eles sintam que fazem parte de importantes acontecimentos que estão ali dentro do mundo do jogo. Então eu vou mostrar para você 3 passos básicos para uma boa estruturação de sua campanha, que vai englobar aí tudo isso que a gente conversou até agora. Vamos falar detalhadamente de estilo e tema de jogo, cenário do mundo escolhido e a estrutura para essa campanha. É claro que cada etapa dessa vai ter vários desdobramentos, que vai ser aí o grosso desse vídeo. E o primeiro passo é simples. Estilo ou tema da campanha se refere à temática de jogo que você quer ter. Será uma aventura de fantasia medieval clássica ou aventuras no espaço? Talvez um jogo com ambiente de Velho Oeste? Ou então missões marítimas lutando contra piratas? É importante escolher essa temática porque todo o resto da campanha vai se basear nisso. Um estilo mais direcionado também ajuda os jogadores a engajarem na história. Uma aventura para salvar um refém pode ter a mesma trama, mas seria completamente diferente se estivesse sendo jogado em um ambiente cyberpunk ou então um mundo medieval fantástico. Seu próximo passo é escolher o cenário para realizar a campanha, e aqui existem muitas opções. Essa etapa pode ou não ter influência no estilo de jogo que você escolheu. Só que alguns mundos são mais interessantes para comportar temas específicos. Fazer uma campanha com naves espaciais no famoso mundo de Forgotten Realms pode não ser a melhor escolha. Então alinhar tema e cenário é essencial. Só que calma aí, que eu acho que a gente vai ter que dar um passinho atrás para se aprofundar nessa conversa. Falar rapidamente sobre o que seria um cenário e quais são as suas opções. Um cenário é o mundo de jogo onde as suas aventuras vão ser realizadas. Você pode criar todo esse mundo ou você pode utilizar um que já existe. Tem literalmente milhares de cenários espalhados aí pela internet, só cabe a você escolher o que mais se encaixa. A gente aqui no Brasil, por exemplo, conhece muito bem o mundo de Arton, cenário de Tormenta. Ou então Forgotten Realms e Ravenloft, que são cenários oficiais de D&D. Já Starfinder tem a maior parte das suas aventuras rolando no Pact Worlds. E é exatamente esse tipo de material que eu anunciei esses dias, que a gente está produzindo, o mundo de Fantir, para trazer um produto de qualidade nesse nível aqui para o Brasil. O primeiro passo desse projeto é o kit introdutório de Fantir e de D&D 5ª edição.
a gente está fazendo uma caixa ideal para você começar a jogar RPG, ou então, se já é veterano, apresentar o hobby para amigos, família, namorada. É um material que está muito legal, com tudo que você precisa para começar a jogar: livreto de regra simplificado, campanha do nível 1 ao 4, escudo do mestre, mapão de batalha gigante, que é um material para sua vida toda de RPG. E o financiamento coletivo começa dia 6 de julho e vai ficar até o final de agosto. Mas se você apoiar no primeiro dia, ainda vai ganhar de brinde um deck de cartas com condição, magia, itens mágicos, a gente tá vendo que vai colocar ali. Sem contar que eu vou fazer um sorteio de um livro do jogador assim que a gente bater a meta ali no primeiro dia, começando umas 8 horas da noite. Eu mando o livro pra sua casa aí direto da Amazon, fica show de bola. Então cola com a gente nesse primeiro dia, 6 de julho, bota aí na sua agenda. Os cenários são importantes para apoiar o mestre e ajudar na construção das histórias e aventuras. Eles funcionam como uma espécie de pano de fundo para a campanha, alimentando o jogo conforme for necessário, sem contar o apoio também aos personagens dos próprios jogadores. Qual será o deus do clérigo do grupo? Em qual vila o bárbaro nasceu? Que organizações movimentam o comércio da cidade em que os jogadores estão? Será que a capital do país vai implodir por conta das disputas políticas que assolam o território? Tudo isso vai estar dentro dos cenários e você pode aproveitar nas suas campanhas na hora de criar essa parada toda. E aí, bora para a primeira dica do Machado? Independente do fato de você construir o seu próprio cenário ou utilizar um já existente, começa a campanha pequeno, com foco numa região e uma missão inicial simples. Você vai ter tempo para poder expandir depois o seu conhecimento e o alcance da campanha no mundo. Mas inicialmente, juntar o grupo e fazer ele trabalhar como uma equipe em harmonia é mais importante do que qualquer história passada ou apresentação de cenário que você possa ter. E para isso funcionar, basta que você entregue um objetivo inicial claro para os seus jogadores. Eu falo bastante disso no vídeo de criação de aventuras. Vou deixar um link para você depois aqui no final. Tá nessa série Narrando como Mestre. E se te interessa um vídeo ensinando os principais pontos para a criação de um mundo, deixa aqui embaixo nos comentários para eu ver como é que é o interesse da galera para esse tipo de conteúdo. De repente a gente posta depois um vídeo desse. E agora, graças ao passo 1 e 2 que a gente acabou de ver, já temos uma ideia do tema de jogo e do mundo que os personagens estarão utilizando. Vamos agora focar na estrutura da campanha, que vai ser aí a grande parte desse vídeo, porque tem bastante coisa para falar. A estrutura da campanha nada mais é do que o conjunto de histórias que vão formar o jogo que os personagens participarão. Vamos dividir essa estrutura em dois para poder facilitar: o enredo principal e os atos secundários. O enredo principal será o arco da campanha mais importante, a história que você inventou para compartilhar com os seus jogadores, onde o grande vilão da narrativa vai atuar de maneira relevante, influente. Já os atos secundários podem envolver uma infinidade de missões e arcos. São as famosas side quests que podem ter ou não alguma ligação com a trama principal. Eu vou dar algumas dicas do que fazer em ambos os passos, mas eu queria dizer aqui também que existem dois tipos de campanhas: as campanhas lineares, normalmente narrativas, onde existe um caminho que os jogadores precisam percorrer para chegar ao final do jogo, e as campanhas sandbox, que são baseadas em localidades, onde os jogadores vão explorando uma região e construindo aos poucos ao redor dos acontecimentos. As duas opções são válidas e muitas vezes o pessoal confunde a aventura linear com a aventura railroad. Elas são coisas diferentes. Railroad é quando o mestre força em cima dos jogadores um único caminho, exatamente do jeito que ele imaginou, sem escutar o desejo dos personagens ou considerar as possibilidades alternativas. Uma aventura linear apresenta um caminho com início, meio e fim, mas não força como ele deve ser percorrido. Descent into Avernus, por exemplo, é uma aventura linear, a gente jogou ela aqui no canal, e se você prestar atenção, em momento algum eu forço os jogadores, eles vão para onde eles querem. Para ser bem sucedido, o grupo vai ter que ir lá no inferno, libertar a cidade e enfrentar a malvadona. Esse é o caminho, mas como os jogadores vão fazer isso é com eles. Deixe também aqui no comentário se você gostaria de um vídeo falando sobre aventuras railroad, lineares ou sandbox, mostrar a diferença de cada uma, como que cada uma se comporta. Vou fazer esse vídeo aqui com as ideias podendo ser utilizadas para qualquer tipo de campanha que você prefira, mas provavelmente a maior parte dos exemplos vão ser focados numa campanha mais linear. Eu prometo que um dia eu faça um vídeo focado em campanhas sandbox. Mas bora falar do enredo principal de uma campanha. Qual será o desafio fundamental que os jogadores vão enfrentar? E eu gosto de pensar primeiro no vilão da história.
Isso vai facilitar demais a construção, já que por si só os vilões podem fazer o seu jogo muito mais interessante. Eu fiz um vídeo inteirinho falando sobre como criar vilões interessantes e vai encaixar muito bem aqui, porque automaticamente você já vai ter uma boa ideia de como a história principal vai andar. Vou deixar esse vídeo do vilão aqui do lado, ó, quando terminar. De qualquer maneira, com ou sem vilão, para o arco principal da sua campanha, você deve ter algumas diretrizes em mente. A primeira delas é quanto tempo você pretende jogar. Vai ser uma campanha épica, com os personagens chegando aos níveis finais de poder? Ou algo mais modesto, para terminar depois de 1 ano de jogo, mais ou menos? Isso é essencial porque é importante que os desafios que os personagens enfrentam ganhem um escalonamento de importância enquanto a campanha avança. Inimigos precisam ficar mais fortes e as ameaças também devem evoluir. Por exemplo, no início do jogo, o grupo vai ajudar a proteger um vilarejo de um bando de goblins. Depois eles expandem seu poder e aí os problemas são maiores, ameaçando o reino inteiro, quem sabe um necromante poderoso marchando com um exército de mortos-vivos. À medida que vão ficando mais fortes, o desafio escalona para ameaçar o continente inteiro. Talvez um grupo de dragões tenha se unido para aterrorizar todas as capitais. E nos últimos estágios da campanha, a treta vai de encontro à própria existência do planeta inteiro. Sabe aqueles momentos de salvar o mundo? É como um jogo muito longo pode terminar de maneira satisfatória. Percebeu que eu dei uns exemplos meio desconexos? Você pode até estar se perguntando, poxa, Gruntar, como é que eu vou juntar tudo isso numa campanha coesa? Eu diria que esse é o trabalho mais legal na criação do seu arco principal. Como todos esses monstros se interagem. Será que eles precisam interagir mesmo? Tem aí uma margem muito legal para o mestre poder trabalhar. Os goblins podem ser simples nômades que precisam se estabelecer. Ou então eles podem estar procurando um artefato mágico importante, enterrado embaixo da vila que precisa ser protegida. Esse artefato ele pode ser essencial para o necromante controlar um número maior de criaturas e por isso ele enviou os goblins. Mas e o grupo de dragões? Será que eles podem ser inimigos do necromante? E quando os jogadores derrotam o malvadão, na verdade acabam facilitando a vida dos dragões? Ou será que é o contrário? Com os próprios dragões financiando o poder do necromante para enfraquecer o principal reino inimigo, enquanto eles preparam mais uma onda de ataques, agora com todo o continente. E se um dos dragões, na verdade, está trabalhando para atrair os companheiros e invocar um patrono milenar que vai destruir tudo e todos? Ou então todo esse ataque do grupo escamoso seja para controlar o território e garantir o renascimento do mundo, implodindo ele de dentro para fora. São muitas possibilidades, mas eu acho que você pegou a ideia. Um grande arco principal que pode ser dividido em vários arcos menores, normalmente com as suas próprias histórias e protagonistas. Essas histórias podem ou não interagir uma com as outras, e a sua campanha tá prontinha. Deixa eu trazer mais uma dica do Machado aqui para vocês. Procura no livro dos monstros, ou então qualquer material que apresente um monte de criaturas para você poder escolher alguns inimigos e também as etapas da sua campanha. Normalmente esses monstros podem ser grandes inspirações para as suas ideias. Às vezes só de olhar ali algumas criaturas a gente já tem um bom argumento para as aventuras que podemos criar. Vamos fazer esse exercício aqui? Eu vou abrir o livro do monstro aqui rapidão para a gente dar um exemplo maneiro. Passei pelo gênio Efrete e achei ele maneiro. Já decidi aí que ele vai ser o vilão principal para uma campanha que vai ameaçar o continente inteiro. Seu desejo é restaurar o grande poder do fogo no centro do território, trazendo parte do plano elemental do fogo para o plano material. Isso aí já me trouxe a ideia de ter gigantes do fogo envolvidos. Automaticamente elementais também de fogo vieram na minha cabeça. A gente pode adicionar aí salamandras e outras criaturas com esse tema. E esses monstros podem ser bem interessantes para um meio de campanha bem maneiro, como generais aí do nosso poderoso Efrete, ajudando ele a estabelecer tudo que é necessário para ter o sucesso do ritual final. Mas ainda precisamos encontrar um início mais palpável para os aventureiros ali de nível 1. Eu pensei em sair um pouquinho do tema do fogo e procurar umas criaturas que tenham algum sentido, que possam estar relacionados. Que tal um grupo de kobolds que veneram um esperto hobgoblin feiticeiro? E se esse feiticeiro fosse o primeiro passo dos planos do maligno Efrete? Rapidinho a gente imaginou um arco principal para os nossos aventureiros enfrentarem em uma campanha inteira.
Mas é claro que isso não é tudo, essa é só a ideia inicial. A gente vai precisar construir uma motivação, plano de ação para cada um desses vilões inferiores, construir as aventuras em torno desses momentos específicos, fazer as ligações de um passo com o outro. E aí esse é o trabalho. A aventura vai ser a sua diversão como mestre. Mais uma vez, muito dos vídeos anteriores, da preparação, da criação de aventuras, das cenas, vai te ajudar com tudo isso. Eu fiz justamente eles antes e chegando agora nessa campanha para você já ter essa base toda lá atrás. Eu falo, por exemplo, de foreshadowing das situações, deixar aquelas pistas e dicas que existe algo além do que os personagens estão enfrentando atualmente. É legal você rever aqueles vídeos todos para você ficar com tudo isso na mente bem fresquinho. Perceba que a gente, em momento algum, considerou os personagens em toda essa construção. Isso acontece porque nesse momento a gente está criando a linha de ideias do vilão. O que ele precisa fazer para ser bem sucedido no seu plano, independente dos jogadores. Estamos construindo ideias e situações, não trilhos de trem que os jogadores vão precisar percorrer. Por isso que eu estou sugerindo esse tipo de campanha, essa construção. Se os jogadores desviarem do caminho, ainda assim toda a estrutura vai permanecer funcionando e eventualmente volta a ser o foco do jogo. Digo mais, essa desviada dos caminhos dos jogadores muitas vezes é até recomendada. Eu quero falar um pouco sobre isso aqui agora. Para nossa campanha não ficar tão focada, com a impressão de que nada mais importa ou nada mais está acontecendo no mundo, é muito maneiro quando você planeja alguns arcos secundários, independentes ou não da história principal. Essas missões secundárias, as famosas side quests, elas podem ter o tema que você quiser. Podem ser utilizadas para quebrar um pouco o ritmo frenético da luta contra o vilão principal ou então aprofundar aspectos importantes do seu mundo. Outra coisa que também funciona muito bem são os arcos secundários para atender as histórias dos personagens. Você pode, em alguns momentos, interromper o avanço da quest principal para dar prioridade às necessidades de um ou mais jogadores. A ideia é fazer isso em momentos propícios, quando a história principal permite, ou então quando o grupo sente a necessidade de dar um tempo. E você nem precisa forçar os jogadores a voltar rapidamente para a trama principal não, a não ser que tenha desandado muito e aí ficado maçante, vai sentindo um pouco o clima. Por último, algumas vezes as ações dos jogadores criam oportunidades para a gente ter novos arcos dentro da campanha. Isso pode acontecer de diversas maneiras. Lembra lá no RPG dos streamers? A gente teve diversas sessões de jogo, todo um arco secundário no subterrâneo, porque um dos jogadores resolveu dar uma nadadinha num poço traiçoeiro. Talvez seu grupo tenha recebido uma fortaleza de presente do rei, como agradecimento pelos serviços prestados, e agora eles precisam de um arco secundário para que a galera consiga colocar a fortaleza em ordem, com todo o necessário para funcionar. Enfim, é importante você como mestre sentir o ritmo e o clima que o jogo está tomando. Campanhas longas podem cair nesses problemas às vezes. Muito foco na missão principal pode deixar os jogadores meio chateados, cansados de enfrentar sempre o mesmo problema. Pouco foco na missão principal pode deixar os jogadores desmotivados, com a sensação de que a história não está andando, que eles não saíram do lugar. Então o meio termo ali é sempre o mais indicado. E aí já vamos chegando para o final do vídeo. Um assunto tão complexo, criação de campanhas, eu achei que esse vídeo foi muito rapidinho. Eu espero não ter feito ele genérico demais, deixando detalhes importantes de lado. Você acha que ficou faltando falar de alguma coisa? Coloca aqui nos comentários pra gente poder trocar uma ideia. Com esse vídeo a gente faz um fechamento bem legal dos assuntos básicos para a série Narrando como Mestre. A partir de agora a gente deve fazer os vídeos mais específicos, assuntos mais pontuais para poder ajudar a sua condução e construção das aventuras. Um vídeo que o pessoal pediu muito foi o de armadilhas, para a gente poder focar nesse assunto. Então assim que estiver pronto, eu vou deixar ele aqui desse lado para você poder curtir. Desse outro lado aqui eu vou deixar o vídeo sobre vilões, que eu acredito que ajuda muito na construção de uma campanha. Ele já tá de boa, é só você clicar aqui para poder acompanhar esse material de qualidade. Eu vou encerrando por aqui, agradecer a sua moral, o seu carinho, pedir para você dar uma olhada no nosso Catarse para apoiar o canal, receber um monte de material de RPG em troca. Tem também a nossa loja parceira, o Mercado RPG. Os caras são muito feras, tem tudo quanto é acessório, vale muito a pena. Todos os links vão estar aqui embaixo. E lembrando para você que em breve a gente vai ter o nosso financiamento coletivo, o kit introdutório
introdutório de Fanti, um projeto absurdo, sensacional para você introduzir qualquer pessoa que você queira nesse mundo maravilhoso do RPG. E em breve o cenário, lembra que eu falei de cenário? Cenário de Fanti vai ser publicado e você vai ter todo esse material em suas mãos. Fica ligado aqui no canal que tem tudo isso e agora eu acompanho você nesses 2 vídeos. Fica com a gente aqui no YouTube para você saber mais e mais de RPG. Valeu, galerinha! Deixa aquele abraço para vocês. Até mais!